Que a partir do momento que a gente está concentrado, né? Quando a gente volta a atenção aqui para dentro, é a mesma coisa como... Você pode me perguntar como se comunicar com o animal. A partir desse estado. É a partir desse estado de entrega, né? De conexão com a gente, que aí a gente tem um acesso maior, não só com os animais, mas com tudo que está ao nosso redor e principalmente com aquele que está do nosso lado. Sim. Né? Uhum. E me conta pra gente um pouquinho, como é que foi esse projeto, né? Assim, essa estruturação de você chegar onde você tá hoje. Porque sempre existe um caminho espiritual, né, pra gente chegar. E como é que foi, assim, que você chegou nisso, de entender que você consegue se comunicar com os animais, né? E de ter essa certeza também, que isso era de fato uma comunicação e tudo mais. Como a gente também estava conversando, né? É um caminho, realmente. Não é uma técnica. É um caminho que a gente percorre. Então, toda a sua vida te leva para estar nesse estado, né? Então, desde pequena, como a gente conversou, eu fui levada para esse caminho. E não é o caminho da espiritualidade em si só, né? Que não é só também, né? Mas é um caminho de entendimento, realmente, de entender quem eu era. Então, desde pequena, muito pequena, na barriga da minha mãe, eu fui conhecendo diversas religiões, diversas. Passei por diversas religiões. E isso foi me trazendo esse entendimento que eu realmente precisava me conectar comigo, né? E várias situações que aconteceram durante, né? Uma delas que foi quando eu descobri realmente que a minha mãe estava com câncer, que foi com que realmente eu entendesse que esse caminho e que as pessoas que surgem nesse caminho, cara, são perfeitas para você naquele momento. Então, não tem nada de errado. Então, o fato de eu estar ali, depois que eu fiz a faculdade de veterinária, com o meu mestre, né, com o meu professor de ultrassom, e ele sempre perguntando para mim como é que a minha mãe estava, e aí descobri que todas as pessoas que se aproximaram naquele momento para mim eram um momento de entrega, né, delas e do meu campo, né, porque tá relacionado ao meu campo também a atrair as pessoas certas para que eu me desenvolva. Então, toda essa minha trajetória, eu fui atraindo as pessoas certas, né? Independente do que eu acreditava que era errado ou não, porque às vezes você acha que é errado, mas aquela pessoa está te trazendo algo muito importante que vai ficar para a vida toda. Sim. E nosso encontro foi assim também, né? Então, aquele momento ali, aquele professor foi me trazendo cada vez mais consciência do que era os meus sentir, as minhas emoções, como lidar com aquilo, como lidar com a energia. Mas ao mesmo tempo eu estava passando por uma situação que eu nem sabia, que ele me ajudou muito, que foi passar pelo intempério da minha mãe estar com câncer, da forma como foi apresentado e da forma como foi tratado. Entende? Sim. Como se a vida tivesse preparado tudo para que você pudesse viver aquilo da maneira mais amparada possível, né? Exatamente. Porque estavam com as pessoas certas, os amigos certos, né? Então, assim, você recebeu uma informação de dor, às vezes a gente não está preparado para aquilo, né? A gente nunca tá, né? Exatamente, nunca tá. E quando você tem o suporte, faz a diferença. E aí eu faço até um parêntese, porque é a mesma coisa com os nossos animais. A gente, às vezes, não está preparado para aquilo que ele vem te trazer. Né? Então, o que é a comunicação? A comunicação não vai te dizer aquilo que você quer escutar. Por quê? Muitas pessoas falam assim que o animal, por não ter neocórtex, ele não tem uma consciência, não sente emoções, não sente, não tem como ele dizer o que ele está sentindo, quais são as percepções. Não, eles sabem muito mais do que a gente, né? Porque ele está sem as crenças e sem os julgamentos deles. Não que eles não tenham também, tá? Crenças. Eles têm crenças? Eles têm crenças e têm crenças no sentido, eles têm julgamento, na verdade. Eles julgam. Ah, isso aqui eu quero ficar pra mim, isso aqui não serve, pronto. Mas eles sabem lidar melhor com aquilo do que a gente. É mais instintivo, talvez? Também. Mais instintivo também. Só que também eles têm o julgamento de entender aquilo, por exemplo, aquela situação que você está apresentando e que ele está vendo de outro plano, se serve ou não para você. Ele já sabe. Então, de uma certa forma, não é que os animais
vêm para nos auxiliar o tempo todo. Isso é muito legal de você falar. Né? Eles têm também, eu não gosto muito de falar isso, mas vamos colocar aqui, propósito. Eles vieram com um propósito. Deles, né? Deles, exatamente. Então, eles são seres vivos que vieram para cá não para nos servir. A gente precisa entender isso. Eles não estão a nosso mercê. Eles não estão ali só porque... Não, é para você entender o movimento ou mudar de vida. Às vezes também acontece isso. Mas tudo está muito atrelado. É quase como um relacionamento com uma outra pessoa, né? Tipo assim, às vezes a gente tende a olhar para um animal como um ser inferior, né? Porque a partir do momento que você olha para um bicho e, né, quantas pessoas que viram e falam, eu como carne porque é uma questão de cadeia alimentar, né? De sobrevivência e tudo mais. Então tem uma hierarquia que a pessoa realmente tem essa crença de acreditar que é superior ao bicho, em todos os sentidos, e não consegue ver aquilo como um ser ciente, né? Exatamente. Ciente do que está acontecendo, da emoção, da vida, de evolução, de